Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a fazer uma leitura do texto bíblico, abrir a sua Bíblia, no livro de Números, no capítulo 13. Nós vamos ler um trecho desse capítulo e também um trecho do capítulo 14. Capítulo 13, a partir do versículo 27, nós lemos assim: Eles disseram a Moisés: Nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por estas frutas. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram nas regiões do sul da terra. Os heteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Agora, no capítulo 14, eu quero que você me acompanhe na leitura que vamos fazer desse relato a partir do versículo 6. Capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e disseram ao povo: A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer sobre a tenda sagrada. Meu irmão e minha irmã, vejam que dois relatos tão distintos de uma mesma visão. Nós estamos aqui diante da história dos 12 espias que são enviados por Moisés à terra prometida, a Canaã. Estes 12 homens voltam com esses dois relatos tão díspares, né? tão diferentes. 10 dos 12 voltam com um relato tão pessimista, com a visão tão negativa. Eles estão ali olhando para a força do inimigo, e fica muito claro aqui no capítulo 13, né, a partir do versículo 27, quando eles relatam a Moisés o que haviam visto. Eles confirmam que a terra é boa, que produz frutos bons, mas ali tem um povo forte, tem um povo que é guerreiro, tem um povo que é gigante. Eles começam a olhar para o inimigo, para a força do inimigo, para o potencial bélico daqueles que moravam naquela terra, e levam o povo ao desânimo, levam o povo a reclamar, levam o povo a desistir de conquistar o que havia sido prometido por Deus. Mas, por outro lado, nós temos Josué e Calebe com um relato tão diferente, de uma mesma visão. Eles viram a mesma terra, mas eles chegam animados, eles chegam confiantes, eles chegam entusiasmados. Josué e Calebe: a terra que fomos espionar é muito boa. O Senhor Deus vai nos ajudar. Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Qual a diferença desses dois relatos? Fica claro, né, que aqueles 10 olharam somente para os problemas, olharam somente para as dificuldades,
só enxergaram, os obstáculos, enquanto Josué e Caleb viram também ali os gigantes, viram a força bélica do inimigo, mas eles não ficaram com os seus olhos fixos nesses obstáculos. Os olhos deles estavam em Deus. Por isso, a confiança, a certeza que Deus estava com eles e que Deus daria a vitória. É a grande diferença de uma mesma visão. É como enxergamos os nossos desafios. Se olhamos para os nossos próprios braços, para a nossa própria força, ou se confiamos no Senhor. Estamos diante de um novo ano. Vamos olhar para 2021 e podemos ficar desanimados, podemos ficar tristes, desesperançados, deprimidos, diante de tantas incertezas, diante de tantas inseguranças. Será que a vacina vai chegar? Será que vai ser eficaz? Será que a economia vai melhorar? Será que eu vou conseguir o meu emprego? Será que eu vou conseguir ficar livre da contaminação desse vírus? Será que eu vou conseguir me livrar dessa enfermidade, dessa doença? Será que eu vou conseguir ter a restauração do meu casamento? Será que os meus filhos vão ser inseridos no mercado de trabalho? São tantas as nossas indagações, são tantas as nossas inseguranças, são tantos os obstáculos, são tantos os desafios que este ano nos apresenta, que se ficarmos como estes 10 espias, somente olhando para as dificuldades, somente olhando para os problemas, nós não vamos sair de casa. Nós vamos ficar deprimidos, nós vamos ficar inseguros, nós vamos ficar sem viver. Mas por outro lado, temos a visão desses dois homens, Josué e Caleb, que não olham para o que eles podem fazer, porque nós nada podemos fazer diante dos nossos inimigos, diante dos problemas, diante das dificuldades, se não olharmos para Deus. Quando olhamos para Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que Josué e Caleb confiavam, aí sim a nossa esperança volta, a nossa alegria, a vontade de viver, a vontade de estar sendo usado por Deus, retorna para as nossas vidas. Esse exemplo de Josué e Caleb deve ser abraçado por mim e por você, meu irmão e minha irmã, diante de tantos desafios que temos a enfrentar neste ano, que possamos olhar para a força do nosso Deus, um Deus grande e poderoso, e não para os obstáculos, não para as dificuldades, não para a crise política, não para a crise econômica, não para a pandemia. Não vamos ficar presos com os nossos olhos fixos nesses problemas. Não. Os nossos olhos precisam se fixar em Jesus Cristo, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. E nós andamos pela fé, nós não andamos pelo que enxergamos, porque Deus traz à existência aquilo que nós não vemos. É a promessa do Senhor. E nós somos o povo que vive pela fé. Por isso Josué e Caleb, mesmo tendo a mesma visão, mesmo enxergando ali os desafios que teriam, eles não desistiram, muito pelo contrário, eles confiaram no Senhor. Meu irmão e minha irmã, que este ano de 2021 seja um ano de bênção em nossas vidas, porque vamos vivê-lo na confiança do que Deus pode fazer por nós e não naquilo que nós podemos fazer. É claro que eu e você vamos desenvolver em nossas vidas aquilo que nos cabe. Vamos nos preservar enquanto essa vacina não chega. Naquilo que pudermos fazer, ficarmos em casa, vamos fazer, vamos realizar. Mas não vamos ficar temerosos, sim, não. O temor tem que ser colocado de lado, porque nós vamos viver mais este ano que o Senhor nos concede, na confiança do Senhor, assim como Josué e Caleb, meu irmão e minha irmã.
vamos ter os nossos olhos naquilo que Deus pode fazer por nós e não naquilo que nós podemos fazer, porque nós nada podemos fazer diante de tantos desafios, diante de tantos problemas. A terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, e Ele vai nos ajudar, Ele fará que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo daquela terra. Nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Deus já agiu na vida do povo e continua a agir. Deus já agiu na sua vida, meu irmão, minha irmã, e continua a agir. Traga à sua memória somente aquilo que vai nos trazer esperança. A nossa confiança está no Senhor.